Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor, é muito bom ter vocês aqui. Hoje nós temos uma pergunta muito especial, uma pergunta que vem de fora do Brasil, vem lá do continente africano, uma pessoa que curte o nosso canal, que acompanha, e o meu amigo João, ele mora em Angola, em Luanda, e ele manda uma pergunta muito interessante para nós. Você também pode mandar a sua pergunta aqui para o canal, é só você entrar no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e aí você manda a sua pergunta, e eu vou então responder você aqui no canal. Então fica com a gente aí até o final desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aí o seu like, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E aí, pastor Eliazar, tudo bom? Eu quero colocá-lo uma questão, mas antes gostava de apresentar-me. Eu sou João Pinto, tenho acompanhado o seu canal, Fala Sério Pastor, estou inscrito nele, e é um canal bué da fixe. Então, eu falo a partir de Angola, província de Luanda, sou membro adventista da igreja de Curtume. Eu quero colocar a seguinte questão. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que onde não há lei, não há pecado. Do contrário desta frase, dessa sentença, podemos entender que se existe lei é porque existe pecado, não é? Agora, quando pegamos essa premissa e eu posso aplicá-lo levando no contexto do céu antes do pecado, quando o Lúcifer estava no seio do Eterno, então, porque existia a lei, já existia pecado ou existia a possibilidade dele pecar, né? Tendo uma visão do conceito metafísica, de filosofia. Outro sim, no novo céu, teremos a lei que nos vai governar, até porque a lei é eterna como é o seu próprio autor. Isso implica que haverá a possibilidade de pecar, de se pecar, ou porque existe lei, existirá pecado, sendo que é um texto no Antigo Testamento que diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Como é que eu percebo essa afirmação de Paulo, onde não há lei, não há pecado, que pressupõe entender-se que se existe pecado é porque há uma lei que se transgride? Fala sério, pastor, pode esclarecer essa questão? Muito boa sua pergunta, meu amigo João, que legal. Olha só, não havendo lei, não há pecado. Inclusive eu fiz um vídeo sobre este tema já aqui no canal, tá? Eu vou deixar aí o cardzinho aí em cima para você poder assistir, caso queira, sobre uma análise exegética desta passagem de Romanos, onde não há lei, não há pecado. Mas o contrário não é verdadeiro. Então a gente não pode simplesmente inverter as frases, né, as propostas ali de pensamento paulino para chegar a uma outra conclusão. E o próprio apóstolo Paulo, ele dá um exemplo de que a gente não deve fazer isso quando ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém poderia pensar exatamente fazendo o pensamento contrário. Opa! Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar muito, que é para que a graça seja muito abundante. Aí Paulo diz: ei, faça isso não. Percebe? Quando a Bíblia diz que onde não há lei, não há pecado, o contexto ali está falando exatamente do período pré-Moisés. Né? Alguns poderiam pensar o seguinte: mas a lei só é dada no Sinai. Aí Paulo diz: mas onde não tem lei, não tem pecado. E aí é como se ele estivesse perguntando: então me explica aí como é que o povo pecou antes de haver aquela lei. Porque a argumentação, as premissas de Paulo são muito interessantes, que eu analiso nesse vídeo aí mais detalhadamente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de maneira resumida aqui. Paulo diz que não havendo lei, não há pecado. Mas uma vez que exista o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, vamos ler o texto? Vamos ler o texto aqui, está no livro de Romanos. Vamos analisar esse texto, é um texto muito interessante. E aí a gente analisa as premissas de Paulo. A premissa 1, a premissa 2, a premissa 3, vamos lá.
Romanos 5, verso 12 em diante diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E aí essa é a premissa número 1 de Paulo. Você pecou, você vai morrer. Premissa número 1, ok? O pecado entrou no nosso mundo por causa de um só homem. E com o pecado veio a morte. E aí Paulo diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a premissa número 1 é de que todos pecaram e por isso todos morrem. Ok? Essa é a premissa número 1. A morte é um resultado do pecado. Porque até a lei, até o regime da lei, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Essa aqui é a premissa número 2. Ora, o pecado não pode ser considerado, não pode ser levado em conta se não existe lei. Então, é justamente essa ideia. Pera aí. O salário do pecado é a morte. O pecado é uma desobediência à lei de Deus. Mas se não existe lei, então não existe o quê? Pecado. Isso é óbvio. E aí Paulo está argumentando em cima disso. Porque alguém poderia justamente questionar: Paulo, se a lei é dada no Sinai, então como é que existia morte antes, já que o salário do pecado é a morte e a transgressão da lei de Deus é que seria então o pecado? E aí Paulo então vai argumentar em cima disso. Ele vai mostrar para nós que sim existia lei antes de ser dada na pedra. No Sinai, Deus ele escreve na pedra aquilo que já existia. Mas não quer dizer que não existia lei, porque o próprio Paulo vai dizer que onde não há lei, não há pecado. Ora, se não há lei, não há pecado, já fica uma pergunta: como é que Caim pecou? Caim poderia argumentar e dizer o quê? Mas não tem lei. E não há lei, não há pecado. Por que o senhor está dizendo que eu pequei? Não, você matou seu irmão. Mas onde é que está dizendo não matarás? Ou Lúcifer no céu poderia dizer assim: não, mas onde não há lei, não há pecado. Então, peraí, onde que eu pequei? Não, você está cobiçando o trono de Deus. Você quer ser igual a ele? Não, mas onde é que está escrito não cobiçarás? Percebe? O que Paulo está tentando mostrar é que ele está tentando mostrar para as pessoas que antes de a lei escrita na pedra, dada ali no Sinai, já existia a lei que não estava escrita na pedra, mas não quer dizer que ela não existia. E as premissas de Paulo são justamente para explicar isso. E ele vai concluir a próxima premissa de Paulo é assim: entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Opa, peraí. Vamos ver as premissas paulinas. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a morte só vem quando existe pecado. Ok? A pessoa pecou, vai morrer. Aí Paulo diz assim: porque até a lei o pecado estava no mundo. Mas o pecado, gente, não é levado em consideração, diz Paulo, não é levado em conta quando não há lei. Então, assim, eu não posso ser acusado se não existe lei. É como eu até falei no vídeo anterior, onde eu digo assim: a pessoa está caminhando na calçada. E aí chega o policial e diz: ei, você tá recebendo uma multa aqui de R$300. Por quê? Porque você está andando na calçada. Mas e o que tem andar na calçada? Não, é que aqui no nosso município tem uma lei que diz que não pode andar na calçada. Cadê a lei? Não tem a lei. Mas eu estou dizendo que não pode. Não, pera aí. Se não tem lei, eu não posso pagar essa multa. Não, mas eu estou dizendo aqui agora. Não, meu amigo, não é você dizendo aqui agora. Me mostra a lei. Agora, se tem uma lei, ela é do conhecimento de todos, tem a placa lá, não ande na calçada, se você andar você vai ser multado. Percebe? Então não tem lei, você não tem como pagar por uma coisa que não existe. Então, Paulo ele está simplesmente mostrando a existência da lei antes do Sinai. Até o Sinai, ou seja, até o momento em que a lei é escrita na pedra, já havia lei. Por que Paulo conclui que já havia lei? Porque onde não há lei, não há pecado. Se não há pecado, ninguém pode morrer. Mas Paulo conclui: no entanto, todos morreram. A morte reinou de Adão até Moisés. Ou seja, havia lei, porque se houve morte, é porque houve pecado. E se houve pecado, é porque existia lei. Porque onde não há lei, não há pecado. Simples assim. Compreendeu aí? Agora, dizer o contrário não é verdadeiro. Então, onde tem lei tem que ter pecado? Não. Existe a possibilidade do pecado, como você colocou no vídeo da sua própria pergunta, João. Existe a possibilidade de pecar. Por quê? Veja, eu teria que dizer então que a lei ela surge exatamente quando Lúcifer peca. E não é verdade. Que alguém poderia dizer assim: não, a lei não existia, seguindo esta linha, né?
A lei não existia antes do Sinai, mas o Paulo diz que onde não há lei não há pecado. E só existe lei quando há pecado, se eu concluir da forma estranha, né, um pensamento estranho, não existia lei na eternidade, por exemplo. E aí, de repente, Lúcifer peca. Então, a partir dali passou a existir lei? A lei foi criada simultaneamente com o pecado de Lúcifer? Não, naturalmente não. Já havia a lei de Deus. Ela era do conhecimento dos anjos. Os anjos sabiam que não poderiam simplesmente dizer eu vou ser igual a Deus, eu cobiçar o trono de Deus. Isso era inadmissível. Então havia sim uma lei e eles precisavam obedecer. Mas no momento em que Lúcifer, com o seu livre-arbítrio, resolve não obedecer a Deus, desobedecer a Deus, ele resolve cobiçar o trono de Deus, então ele peca. E ele só peca porque havia uma lei que dizia não cobiçarás. E ele cobiçou o trono de Deus. Percebe? No momento em que Eva toma do fruto, desobedecendo a ordem de Deus, e ela cobiça o fruto, a Bíblia diz, vendo que era agradável aos olhos, cobiça. Tomou e comeu, e deu ao seu marido. Desobedeceu a Deus. Por quê? Porque havia uma lei. Quando Caim mata Abel, não estava na pedra escrito ali, não estava na pedra, não matarás, mas existia a lei. Existia o mandamento, não matarás. E Caim só tornou-se um pecador matando o seu irmão porque havia uma lei dizendo que não poderia matar. Percebe? E o mesmo se dá quando o pecado for erradicado. O pecado deixará de existir? Sim. Jesus purificará todas as coisas? Sim. Quando ele voltar? É verdade. É verdade que a lei de Deus permanecerá? Lógico. Ninguém poderá simplesmente dizer, não, Lúcifer falhou aí porque ele queria cobiçar o trono, mas quem vai cobiçar mesmo e quem vai sentar no trono sou eu e tal e tal. A própria Bíblia diz que isso não vai acontecer, conforme você mesmo mencionou, o mal não se levantará uma segunda vez. Por que não vai se levantar? Porque todo mundo já viu que o mal é mal. Mas a possibilidade existirá, porque Deus não vai restringir, não vai retirar o livre-arbítrio das pessoas. Então no céu, na eternidade, na nova terra que Deus criar, nós teremos leis, obedeceremos a Deus, obedeceremos às suas leis, teremos um único Deus, não poderemos tomar o nome dele em vão. Enfim, a lei de Deus ela vai permanecer existindo. A possibilidade do pecado existirá, mas isso não vai acontecer de novo. Tá? Por quê? Porque o ser humano já conhece os resultados do pecado. Tá bom? Espero ter ajudado aí nesse vídeo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.